Boa noite, gente. Então, ontem nós tivemos 2 vídeos falando sobre os nossos antepassados e as nossas relações com eles. Hoje nós teremos o último vídeo falando sobre a herança emocional dos nossos antepassados. Espero de coração que vocês gostem e que vocês entendam. E qualquer coisa podem colocar aí nos comentários. Bom, a herança emocional é tão decisiva quanto intransigente e impositora. Estamos enganados quando pensamos que a nossa história começou quando emitimos o nosso primeiro choro. Estamos redondamente enganados. Pensar dessa forma é um erro. Por quê? Porque assim como nós, como somos o fruto da união do óvulo e do esperma, também somos um produto dos desejos, fantasias, medos e toda uma constelação de emoções e percepções que se misturam para dar origem a uma nova vida. Atualmente, falamos muito sobre o conceito de história familiar. Quando uma pessoa nasce, ela começa a escrever uma história com suas ações. Se observarmos as histórias de cada membro de uma família, encontraremos semelhanças essenciais e objetivos muito comuns. Parece que cada indivíduo é um capítulo de uma história maior, que está sendo escrita ao longo de diferentes gerações. Existe uma frase muito bacana, que eu gosto muito, que diz o seguinte: a verdade sem amor dói, a verdade com amor cura. Né? Eu não sei realmente quem é o autor, mas eu amo essa frase. E essa frase, na verdade, ela é citada como anônima no livro intitulado 100 Anos de Solidão, de Gabriel Garcia Marques, né? Onde essa situação da herança dos antepassados foi muito bem retratada nesse livro, né? Que mostra como o medo é repetido através de diferentes gerações até que se torna realidade e termina com toda uma linhagem. O que herdamos das gerações anteriores são os pesadelos, os traumas, as experiências mal resolvidas. A herança de nossos antepassados que atravessa gerações. O que é isso? Esse processo de transmissão entre as gerações é algo inconsciente.
Normalmente são situações ocultas ou confusas que causam vergonha ou medo. Os descendentes de alguém que sofreu um trauma não tratado suportam o peso dessa falta de resolução. Eles se sentem, na verdade, que alguma coisa não está bem resolvida. Eles pressentem que existe algo estranho que gravita ao seu redor como um peso, mas que não consegue definir exatamente o que é. Por exemplo, digamos que uma avó que foi abusada sexualmente e transmite os efeitos do seu trauma, mas não o seu conteúdo. Talvez até mesmo os seus filhos, os seus netos, os seus bisnetos sintam uma certa intolerância em relação à sexualidade ou uma desconfiança visceral das pessoas do sexo oposto ou uma sensação de desesperança que não conseguem explicar. Essa herança emocional também pode se manifestar como uma doença. Um psicanalista francês disse certa vez que o que é calado na primeira geração, a segunda carrega no corpo. E eu acredito muito nisso. Assim como existe um inconsciente coletivo, também existe um inconsciente familiar. Nesse inconsciente estão guardadas todas as experiências silenciadas que estão escondidas porque são um tabu. Por exemplo, suicídio, abortos, doenças mentais, homicídios, perdas, abusos e etc. O trauma tende a se repetir na próxima geração, até encontrar uma maneira de tornar consciente e ser resolvido. Esses desconfortos, digamos assim, físicos ou emocionais que parecem não ter explicação, podem ser uma chamada para que tomemos consciência desses segredos silenciados ou daquelas verdades escondidas, que provavelmente não estão na nossa própria vida, mas na vida de algum dos nossos antepassados. E como o caminho para a compreensão da herança emocional pode vir a acontecer? Bom, é natural que diante de experiências traumáticas, as pessoas reajam tentando esquecer. Talvez a lembrança seja muito dolorosa e elas acreditam
que não serão capazes de suportá-la e transcendê-la. Ou talvez a situação comprometa a sua dignidade, digamos assim, como no caso de um abuso sexual, em que, apesar de ser uma vítima, a pessoa se sente constrangida e envergonhada, ou simplesmente querem evitar o julgamento dos outros, e por isso o fato é enterrado e a melhor solução é não falar no assunto. Esse tipo de esquecimento é muito superficial. Na verdade, o tema não está esquecido. A lembrança é reprimida. Tudo que reprimimos se manifesta de uma ou outra forma. É mais seguro quando volta através da repetição. Isto significa que uma família que tenha vivenciado, digamos, o suicídio de um dos seus membros, provavelmente vai experimentá-lo novamente com outra pessoa de uma nova geração. Se a situação não foi abordada e resolvida, ficará flutuando como um fantasma que voltará a se manifestar mais cedo ou mais tarde. O mesmo se aplica a todos os tipos de traumas. Cada um de nós tem muito a aprender com seus antepassados. A herança que recebemos é muito mais ampla do que supomos. Às vezes, os nossos antepassados nos fazem sofrer e não sabemos por quê. Talvez tenhamos nascido em uma família que passou por muitas vicissitudes e não saibamos qual é o nosso papel nessa história, na qual somos apenas um capítulo. É provável que esse papel nos tenha sido atribuído sem o nosso conhecimento. Devemos perpetuar, repetir, salvar, negar ou encobrir as feridas desses eventos transformados em segredos. Talvez as informações que pudermos coletar sobre os nossos antepassados serão o melhor legado que podemos ter. Saber de onde viemos, quem são essas pessoas que não conhecemos, mas que estão na raiz de quem somos, é um caminho fascinante que só nos trará benefícios. Isto nos ajudará a dar um passo importante para chegar a uma compreensão mais profunda de qual é o nosso verdadeiro papel no mundo. Aqui, então, terminamos essa abordagem sobre os nossos antepassados, sobre as nossas heranças espirituais e qual o papel que, de repente, podemos desempenhar para solucionarmos até
os nossos obstáculos. Espero que vocês tenham gostado. Desejo a vocês, mais uma vez, uma boa noite e gratidão sempre. Um beijo. Fiquem com Deus.